Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VD Talks, o seu podcast de gestão empresarial. E novamente aqui hoje tenho comigo o Jean Machado, nosso CEO. Seja muito bem-vindo, Jean. Olá, José. Olá, Gilmar. Olá a todos que estão nos vendo e ouvindo. E também aqui conosco hoje, como sempre, temos Jomar Júnior, nosso head de consultoria. Muito bem-vindo, Jomar. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, José. É isso aí. E, pessoal, hoje o tema tá show de bola, tá? A gente vai falar sobre a expansão de uma rede de franchising, seguindo aí essa sequência de episódios sobre franchising que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre aquilo que acontece depois que uma rede de franquia já está formatada, né? Ou seja, como o pessoal gosta de falar, a parte boa, né? Ou seja, está tudo pronto, está tudo montado, tudo preparado. Como funciona desse momento em diante os ganhos, a expansão, o crescimento dessa marca, que é o objetivo final do franchise, né? Eu queria começar aqui com o Jean, fazendo uma breve introdução, né, Jean, desse modelo de negócios, porque a gente sabe que o grande diferencial do franchising é esse modelo comercial depois da formatação, né, Jean? Queria que você falasse um pouquinho disso, de como funciona esse modelo de funcionamento de negócios. Então, José, a gente já falou bastante, né, sobre como uma empresa pode virar uma rede de franquias, depois como que é feita essa transformação, né, essa formatação de uma empresa numa rede de franquias, e chegamos no momento da expansão, né, que é o momento tão aguardado, tão esperado, para não dizer o momento primordial, né, que todos os empresários buscam, que é começar a escalar, né, a sua empresa, o seu modelo de negócio através do modelo de franquias, né. Para isso, a gente tem dentro da VD um serviço, né, que a gente chama que é expansão de redes de franquias, mas também temos um método específico de como fazer isso. Mas antes de entrar na expansão bendita, é importante falar que a formatação é o primeiro passo para o sucesso de uma expansão. Por quê? Porque a estratégia que a gente faz ali na construção dessa rede, que vai determinar a facilidade, o benefício e, principalmente, a grande diferença, a proposta de valor que essa rede vai estar trazendo para os seus franqueados. Porque, no fundo, a gente está levando uma forma, né, de investimento ou de oportunidade para um futuro franqueado, que é um investidor ou alguém que quer ter seu próprio negócio, e ele tem que analisar alguns pontos, e dentre eles investimento, retorno do investimento, rentabilidade e, principalmente, proposta de valor. Porque não faz sentido um franqueado comprar uma rede de franquias que ela não tem a cultura ou a proposta de valor ou até o perfil que ele busca. Então, quando a gente começa a expandir, a gente se preocupa muito em vender, mas eu sempre falo que mais do que vender, a gente precisa encontrar a pessoa ideal para comprar a nossa rede de franquias. Porque para ter um negócio de ganha-ganha, a franqueadora e o franqueado tem que fazer sentido para ambos, né? Então é isso que a gente busca. Então a formatação, e principalmente ali no módulo estratégia, é onde a gente começa a construir e a modelar isso para quando chegar lá na parte de estrutura comercial, planejamento comercial e preparação de expansão, a gente tenha isso muito bem desenvolvido, né? Não adianta ter um modelo de negócio sensacional se a replicabilidade dele é baixa. Então vai gerar o quê? Uma replicabilidade baixa vai gerar um modelo de negócio complexo, então uma operação complexa. Se ela tiver uma ótima replicabilidade, ela tem que pensar também na lucratividade. Não adianta a gente ter um modelo de negócio altamente replicável, mas que não tenha lucro, ou não dê um retorno esperado. Porque o franqueado, o futuro franqueado, ele busca isso. O ideal é o quê? Claro que nem todo modelo de negócio consegue atender, mas o ideal é uma baixa complexidade operacional com uma alta lucratividade. Esse é o ideal. Mas isso a gente consegue buscar e se aproximar lá no módulo de estratégia, tá?
Então, eu gostaria de frisar isso, que a expansão, sim, é primordial, a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes de se preocupar, não bote a carreta na frente dos bois, né? Faça uma ótima formatação, e uma formatação feita com estratégia, que, consequentemente, vai ter sucesso na expansão da sua rede. Porque vender franquias, a VD Negócios é excelente nisso, é profissional, tem um método validado, testado e comprovado, já vendemos centenas de unidades de franquias, mas ao longo da nossa experiência a gente viu que antes de pensar na expansão, a gente tem que pensar na estratégia da rede que está nascendo. Perfeito, perfeito. Interessante, né, Jean? A gente muitas vezes encontra pessoas que buscaram uma formatação por si só ou em outros lugares, e às vezes, em alguns dos casos, você vê exatamente essa falta de preparo geral da base do que seria a franquia para depois começar a expansão. Aí quando começa aquela coisa um pouco caótica, às vezes não tem o perfil do cliente muito bem definido, né? Então é interessante perceber como o modelo de operação da VD Negócios auxilia nisso, né? E o Jomar está diretamente atuando nisso. Sabe falar um pouco melhor para a gente, né, Jomar? Como esse tipo de estruturação inicial previne essas dificuldades, né, lá na parte da expansão, né? Eu queria ouvir de você, Jomar, qual que você acha que são, né, quais são as principais dificuldades que as empresas podem vir a enfrentar sem a formatação correta no momento de estar expandindo a rede de franquia delas? Legal, José. São muitas dificuldades que podem ocorrer. Acho que o Jean foi bem assertivo na resposta dele, né? Acho que um dos primeiros pontos a serem avaliados, estratégicos, é o perfil adequado do franqueado, tá? Para que possamos construir uma relação de confiança, né? Então, nós estamos falando de um contrato que muitas vezes são de 3, de 4, hoje grande parte dos contratos de franchise, principalmente no Brasil, são de 5 anos, né? Então, assim, você tem que realmente, primeira coisa, tem que fazer sentido, tá, para ambas as partes, né? Tanto para o candidato franqueado, quanto para o franqueador construir essa relação sólida, né? Então, assim, essa é uma questão fundamental. A outra questão é, na construção do business model, desde o estudo da unidade modelo, da unidade mãe, como o Jean também já mensurou, você tem que saber realmente destacar quais são os pontos que vão atrair a atenção desse candidato, tá? Principalmente se comparado a outros players que já atuam, né? Porque o franqueador até então tem apenas um negócio solo na sua própria região, né? Ele não conhece qual é a proposta de valor do seu player concorrente, então ele tem que fazer esse estudo. Então, uma formação bem feita, ela é fundamental, né? Então, assim, para que você consiga realmente, né, ter a assertividade de vendas, porque a expectativa é sempre alta, né? A ansiedade do empreendedor de ver o seu negócio crescer, escala, ela é alta. Só que você tem que, desde o seu fundamento, da sua base, construir isso. Desde o seu posicionamento estratégico, a sua proposta de valor, né, definir muito bem o perfil do franqueado e dentro desse contexto, né, de expansão, de ansiedade, do empreendedor querer ver a rede crescendo, é muito comum alguns cometerem erros, né, que são muitas vezes elementares, por causa desse anseio pelo crescimento, né? Eu já tive a oportunidade de presenciar redes, né, por exemplo, que tiveram um crescimento muito rápido nos seus primeiros anos de franchise, mas assim, não foi feito o filtro correto, né? A partir do momento que a pessoa se depara, né? Poxa, tem alguém que está querendo apostar no meu negócio, que acreditou na minha proposta, e muitas vezes ela acaba descendo alguns filtros e acaba trazendo algumas pessoas para a rede, né? Principalmente, né, num caso aí como muito recente eu tive condições de observar, né, nós tivemos franqueados aí que não tinham toda a disponibilidade de capital, por exemplo, né, para montar o negócio, né? Então, assim, a gente começou a observar que várias das unidades franqueadas, elas tinham dinheiro para poder, o valor necessário ali para poder trabalhar toda a parte estrutural, de remodelação de loja, de aquisição de equipamentos. No momento que foi adquirir o estoque inicial,
já começou a encontrar algumas dificuldades. Então, a loja ela já começava com vários pontos ali de ruptura, de estoque, de questões, né, que muitas vezes, principalmente no varejo, né, não tem como você ficar sem, né? Então, assim, eu não cheguei nem no capital de giro, né, para os primeiros meses de operação. Então, assim, a primeira situação que ocorre do franqueado, que ele inaugura a sua operação, não foi uma boa implantação, né? Justamente essas dificuldades, o tempo maior para chegar ao ponto de equilíbrio, maior ainda para retornar ao investimento, ele começa a questionar a relação, né? Porque, olha, quando foi me apresentado um modelo de negócio dessa forma, mas eu não venho encontrando isso, né? Aí começa aqueles, como é que eu vou explicar? Alguns franqueados que se encontram em situações como essa, começam, entre aspas, a se aliançar com outros franqueados da rede e criar alguns grupos que geram um desgaste na relação e muitas vezes chega a iniciar ali até uma ação coletiva, muitas vezes, né? E isso para o franqueador é péssimo, né? Principalmente para uma expansão de uma rede de franquias, porque pela lei de franchise no Brasil, se existe qualquer ação, né, de um franqueado sendo movida contra o sistema de franchise, ela tem que constar na sua COF, né? Então, assim, para um empreendedor que está buscando uma rede de franquias, analisa a tua COF, ele tem uma ação coletiva de franqueados questionando o teu sistema de franchise, isso já prejudica muito o teu processo de expansão, né? Então, dentre muitas situações, esse processo tem que ser muito bem ajustado, né? Uma coisa que nós observamos também é o alinhamento de expectativas que deve existir nesse processo de expansão. Então, dentro da formatação, e a gente infelizmente observa, nem todos os processos, as pessoas que fazem formatação, vêm entregando para os franqueadores um plano de expansão, não é definido sequer um plano de expansão, onde é alinhado algumas expectativas, né? Porque, assim, é um grande investimento também essa segunda etapa, mas, assim, a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? Vamos falar um pouco, restringir essa questão da dificuldade. De fato, você tem que construir uma relação muito sólida nesse início de operação. Então, mais do que você crescer quantitativamente, você tem que se preocupar com o teu qualitativo, né? Então, é só uma questão que eu gostaria de reforçar mesmo nesse momento. Perfeito, perfeito, Gilmar. A gente vê a importância de uma boa assessoria nesse momento, né, Gilmar? Desde a construção ali do que seria o modelo de negócios, para quando chegar lá na parte da expansão, está tudo certo, né? E fluir corretamente como deve. Muito bom. Mas, claro, com tudo isso no lugar, a gente sabe que o franchising segue sendo aí um modelo extremamente vantajoso no que tange a expansão, e exatamente nessa parte de expansão é que ele demonstra as maiores vantagens dele, né, no momento de crescer a rede. E eu queria ver um pouco assim do Jean, como você vê essas vantagens do franchising em relação a outros modelos de negócio que podem seguir, né? Porque a gente sabe que nessa parte de expansão o franchising realmente brilha. É isso mesmo, Jean? Sim, o que eu gosto sempre de mencionar é que o franchise nada mais é que uma estratégia de expansão, né? Por isso que é importante a gente construir essa estratégia, e o plano de expansão que o Gilmar mencionou anteriormente é muito importante, porque o plano é a parte mais tática de execução, baseado na estratégia que a gente criou lá no início, né? E nessa estratégia a gente pode definir que a rede de franquias não vai usar 100% do modelo da unidade padrão ou do modelo que a franqueadora usa nas suas unidades. Isso também pode ser muito bem definido. Por quê? Porque pela estratégia de expansão, a necessidade da empresa é criar equipe comercial, ponto local, suporte, assim por diante, né? Por exemplo, uma empresa de serviço de software, ela não precisa franquear a fábrica de software que a gente fala, né? O desenvolvimento do software. Ela pode franquear a parte de ponto de venda, revendedores, suporte, atendimento local, que é onde dificulta mais a expansão de uma empresa de software, por exemplo, né? Então, por isso que a gente pensa na estratégia. Mas os grandes diferenciais que uma expansão através do franchise tem são 2 pontos, que são as maiores dores, principalmente para os pequenos e médios empresários, que é a mão de obra e o capital.
porque a mão de obra é o franqueado, né, que está gerindo e está atuando diretamente na unidade que ele está implantando, né, na sua unidade franqueada. Então, ele que fica, claro, baseado com todo o suporte, apoio e método da franqueadora, ele vai estar executando isso lá, né, e vai também estar sendo um apoio, um braço local dessa mão de obra necessária. E segundo é o capital. Muitas empresas que têm um belíssimo modelo de negócio, com uma oportunidade enorme de crescimento, não cresce como deveriam ou como tem como oportunidade por falta de capital. Porque imagina, qual é a necessidade de capital? Você abrir filiais da sua unidade. Abre a primeira, abre a segunda, abre a terceira. Tem que ter muito capital, porque mesmo que seja um ótimo modelo de negócio lucrativo, o retorno do investimento tem seu tempo de maturação, tem a sua necessidade, né? Precisa, além de capital para implantar, capital de giro, a venda tem uma projeção baseada nas unidades padrões, nas unidades que a empresa tem, mas dependendo do mercado, pode ter um crescimento mais rápido ou mais lento. Isso não quer dizer que o modelo está errado, também depende muito do mercado local. Então, isso restringe muito, né? Então, eu pontuo essas duas grandes vantagens. Necessidade de capital e mão de obra. Com o franchise, a gente consegue escalar e escalonar também, né? Que muitas redes de franquias, elas não escalam, elas escalonam, né? Elas conseguem crescer e conseguem retribuir isso. E também uma outra grande vantagem, quando a empresa, né, o empresário, vira uma franqueadora, ele vira um franqueador, ele tem um outro ponto de atendimento, ele começa a atender a sua rede, não mais o consumidor final. Então, ele começa a entrar com um nível de gestão mais alto, com uma necessidade de gestão mais alta, né? Então, isso faz com que ele comece a maturidade e evoluir também como empresário, né? Mas basicamente é isso, José. Perfeito. E essa virada de chave que você mencionou, Jean, é curioso a gente falar assim, né? Porque realmente você passa de empresários que muitas vezes estavam na operação o dia inteiro, né? Ali fazendo a operação da unidade mesmo, e eles se tornam verdadeiros gestores de uma rede, né? Essa virada de chave, como é que ela funciona? É um processo rápido, é um processo lento? Eu queria ver do Jomar, né? Porque o Jomar está sempre aí em contato direto aí com os empresários. Como é que funciona isso, Jomar? Então, é bem importante, né, esse processo de consultoria, uma preocupação que nós temos aqui na VD, né, justamente desenvolver o mindset do franqueador, né, porque é muito comum você pegar, por exemplo, uma lei de franquias, no Brasil nós temos uma lei de franquia, seguir as diretrizes necessárias e elaborar documentos, tá? Só que muito mais do que você fazer isso, você tem que desenvolver o mindset, o franqueador. Não existe aquela formatação, pode-se concluir uma documentação em 2, 3 meses, mas assim, para você formar realmente um mindset e promover essa virada de chave, existe todo um processo, uma preocupação interna, isso que eu gostaria de reforçar, né? Assim, existe sim uma virada de chave, existe uma transição, né? Muitas vezes o franqueador, ele está muito ligado ao operacional da sua unidade modelo, porque é o que ele fez a vida toda, né? Então, assim, ele vai ter que passar por um processo de transição, porque ele vai ter que sair do balcão da loja dele e se tornar um gestor de pessoas, um gestor de empresários, um mentor, né? A empresa dele vai deixar de ser aquele objeto fim que ele tinha antes, né? Porque literalmente são duas empresas, né? Mas assim, ele vai ser cada vez mais, ele vai trabalhar com uma empresa de consultoria, de gestão, né? Com relação ao time dele, com relação à rede que ele está construindo, né? Então, assim, é uma coisa que nós gostamos de reforçar bastante, leva-se um tempo, né? Quando o empreendedor, o franqueador, ele está bem assessorado, ele consegue fazer isso de maneira mais rápida, tá? Mas, assim, em alguns casos pode-se levar mais algum tempo também, né? Por isso que é importante essa assessoria. Mas eu gostaria de reforçar algumas outras questões aqui que foram mencionadas, né, nessa questão, né, na tua pergunta anterior, né? Relacionado a alguns benefícios, né? Eu gostaria de reforçar. Além de você proporcionar um crescimento em escala, né? Como o Jean muito bem colocou sobre o seu modelo de negócios, né?
você começa a ter um poder muito grande de negociação frente a teus fornecedores, por exemplo. Então, a partir do momento que você tem uma loja, onde você, por maior que ela seja, ela não vai ter o mesmo poder ali de negociação junto ao fornecedor quando você tem uma rede, né? Então, você consegue ter outros acessos também, isso na compra de insumos, de produtos, né? Isso gera-se uma força muito grande para o teu negócio, primeiro, que é a tua loja inicial, quanto para toda a rede. Né? Um ponto também que é interessante você acrescentar, e nessa questão do mindset do franqueador, é importante ele promover, a questão de você construir um ecossistema de empreendedores que estudam o seu modelo de negócios, que ajudam a desenvolver o seu modelo de negócios. Um dos maiores benefícios de rede é que não são apenas os teus insights e as tuas ideias que vão fazer o teu negócio prosperar, né? Mas você consegue aproveitar o próprio insight do teu franqueado, e você consegue trazer as boas práticas, os cases de sucesso e replicar isso muito bem. Né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião interna aqui da VD com um franqueado nosso, nós estávamos comentando justamente sobre isso. Existem pessoas que são verdadeiros talentos, onde você consegue trazer inúmeras ideias e insights positivos para poder melhorar o teu processo também. Né? Infelizmente, nem todas as redes têm essa abertura. Que bom que nós aqui internamente conseguimos promover esse diálogo aberto com o franqueado também. Né? Mas temos algumas situações também interessantes, né, sobre essa questão do crescimento do franchise, que eu gostaria também de reforçar, é a recorrência como modelo de negócios, né? Porque você, a partir do quanto mais a tua rede cresce, o teu rendimento, ele deixa ele depender cada vez menos do teu próprio esforço, né, da tua loja. Você consegue escalar isso de tal forma que os teus rendimentos, eles vão tendo uma recorrência de longo prazo, são contratos de 3, de 4, de 5 anos. Hoje no Brasil nós temos redes com mais de 30 anos de operação, né, com mais de 100, 200 unidades franqueadas que geram royalties, né? Eu costumo estar conversando com uma pessoa esses dias, a gente estava falando sobre o franchise, para exemplificar, eu falei para ele, cara, tu tem uma previdência nas tuas mãos, né, um plano de aposentadoria por muitos e muitos anos, quando você tem uma rede gerando royalties para você, né? Mas são alguns detalhes, são muito positivos, né? É importante ter essa comunicação muito clara para que a gente possa desenvolver esse mindset, né? E também, inclusive, controlar as expectativas desse franqueador, tá? O novo franqueador, ele não tem ainda uma ideia muito clara, e é comum uma pessoa chegar e falar para nós, olha, eu gostaria de ter 50 unidades franqueadas nos próximos 2 anos, né? Não é necessariamente assim, né? Eu posso dizer assim que é muito melhor fazer um crescimento sólido, e por menor que ele seja, porque mesmo sendo muito conservador, é um excelente negócio. Eu costumo dizer que 3 unidades vendidas no teu primeiro ano, você recuperou todo o teu investimento. Né? Então, assim, como assim recuperou o investimento? Não tem outro modelo de negócio onde você consegue recuperar de uma forma tão rápida. São 3 taxas de franquia, por exemplo, todo o custo hoje de formatação, de consultoria e o custo de prospecção de lead, né, de agência, de honorários, você consegue custear isso ao longo dos 3 anos. E desculpa, dessas 3 primeiras unidades. Após isso, sim, aí você começa a viver de recorrência, né? Então, são alguns detalhes aí que a gente gostaria de trazer para apimentar também a nossa conversa. E tem uma coisa também que o Gilmar estava falando, e eu me lembrei, que normalmente quando a gente fala com o empresário nos procura, né, e eles têm muito, na sua visão, as 3 formas de monetização de uma rede de franquias, né, que é a taxa de franquia, royalties e o fundo de marketing, que não é uma receita da franqueadora, mas é um valor que é guardado para investir na sua marca, que no fundo gera valor para a sua rede, né? Mas tem outros ganhos indiretos que você pode ter, como o Gilmar mencionou, negociações com fornecedores que geram ganhos diretos e indiretos para a sua rede, né? O ganho de escala, ele pode começar a ser uma empresa que vai fornecer insumos, serviço para a sua rede. Tem N fatores que geram ganhos que normalmente o empresário não pensa no primeiro momento, né? Ele pensa muito no que é tradicional. E quando a gente faz essa formatação, e principalmente aquele bloco da estratégia,
a gente já, antes de entregar para ele toda a construção de como vai ser a rede para ir para a construção de fato, a gente já mostra para ele, apresenta, e ele já começa a subir um degrau nessa parte de gestão, e começa a ter esse pensamento de recorrência, de ganho em escala, e assim por diante. Então, eu sempre falo, se você fez uma formatação através do método da VD, e mesmo que você não venda uma franquia, no mínimo você ficou com uma empresa mais forte e você virou um empresário com mais visão, porque isso abriu um leque, um horizonte muito grande. Dificilmente você não vai vender franquias, se estiver com a expansão, conosco, né, assim por diante. Mas esses são ganhos que não estão calculados e que fazem muita diferença. E para terminar esse primeiro momento, existe um ganho que a curto prazo é imensurável, que é o ganho do equity, que é o quê? É o valor da sua marca. É quanto você está agregando e está começando a faturar dentro de uma rede. Porque a taxa de franquia, de forma literal e legal, ela é o quê? A composição que a franqueadora está vendendo para alguém que está comprando, entrando na rede, que é o franqueado, e que compõe ela é o quê? É a transferência de know-how, o treinamento, formação que ele faz e o valor da marca. E quanto mais a rede está crescendo, não é que a transferência de know-how e a treinamento, formação está ficando mais caro, está ficando mais valioso a marca. Por isso que a taxa de franquia sobe. Por isso que tem algumas redes que a taxa de franquia é X mil reais e outras redes é X menos Y mil reais. Porque o valor da marca, a apreciação da marca junto ao mercado já está maior. E isso é algo que o franqueado, como a gente viu, está vendo todo dia, venda de franquias, M&A de redes de franquias, assim por diante, ele vai conquistando com esse ganho de escala, né? Então, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de oportunidades, de desafios, mas são coisas que a gente gosta de mencionar e todo empresário que nos procura, a gente gosta de comentar. Perfeito, perfeito. E vocês mencionaram uma coisa, Jean, que eu acho bastante interessante, que ao mesmo tempo que existe um aumento da complexidade do que é feito por parte do empresário, quando ele se torna um gestor, ao mesmo tempo, parece paradoxal, mas é a verdade, né? Existe uma redução do esforço diário, cotidiano que ele faz, né? Porque, claro, o empresário está ali todo dia atrás do balcão, naquela correria, o funcionário ligando, às vezes ele tem mais de uma unidade para cuidar, não é uma franquia ainda, né? Tá naquela correria. Quando ele se torna um gestor de franquias, apesar de audivelmente a complexidade ser maior, a verdade é que o coeficiente de esforço dele é bastante reduzido, né, Jean? É porque é um efeito natural que a gente gosta de mencionar, que é a linha de maturidade do empresário, que baseado no crescimento da sua empresa ele vai fazendo, que é o quê? Ele inicia dedicando, vamos chamar de 100% do seu tempo com esforço braçal, com esforço operacional. E ao longo do crescimento ele vai diminuindo esse esforço operacional e vai começando a ter um esforço tático e estratégico. E a rede de franquias proporciona isso com uma velocidade maior se fosse um crescimento natural, orgânico ou através de filiais, né? Por exemplo, porque ele começa a se preocupar muito mais com a estratégia da rede, dar suporte para outras pessoas estarem fazendo o esforço operacional, e automaticamente ele vai delegando essas atribuições operacionais, vai criando a sua equipe, e isso está dentro do nosso método ali na gestão da rede, que é um assunto muito interessante para a gente falar, que a gente já começa, o Gilmar depois pode aprofundar, que é o nosso especialista, mas é que a gente faz um crescimento modular, né? Cada ponto que ele cresce, um módulo atingido, ele vai buscando um outro degrau, vai buscando uma outra forma que a gente já vai planejando para ele, né? Mas sim, isso é normal. Ele vai diminuindo o operacional, vai aumentando o estratégico. Muito bom. Ô, José, poderia acrescentar algum ponto aqui que eu acho que é bem válido, né? Na expectativa do novo franqueador também, os desafios que ele tem, né?
O novo franqueador, ele tem, vamos falar de desafio financeiro, primeiramente, né? Ele tem dois grandes desafios. Um é o processo de formatação e consultoria, e o segundo é o desafio inicial da expansão mesmo, tá? Tem muito franqueador que depois de terminar a formatação dele, né, ele imagina, pronto, agora estou com os documentos aqui embaixo do meu braço, agora eu vou vender franquia. Como é que eu faço essa venda de franquia, né? Então, tem todo um processo, né? Não é um processo tão simples, mas é um processo que, quando bem assessorado, ele é muito efetivo, tá? Então, assim, nós temos alguns indicadores públicos, por exemplo, a Associação Brasileira de Franchise, ela traz alguns números, e se vocês analisarem esses números, a taxa de conversão, por exemplo, de um lead, né, em venda de franquia, a gente está falando de 1 para 100. Então, realmente, é um trabalho de paciência, é um trabalho de persistência, e que deve ser realmente muito bem monitorado, acompanhado por profissionais. Foi, inclusive, um dos motivos pelo qual a AVD até trouxe um departamento de expansão para poder assessorar esses novos franqueadores também nesse processo, né? Mas, assim, quando a gente fala, assim, dois grandes investimentos, investimento de formatação, nós temos ali o investimento de expansão, o que está englobado nesse investimento de expansão? Nós temos os honorários, por exemplo, não só da equipe comercial, né, que pode ser interna, você pode contratar uma pessoa para ser o teu comercial e fazer a venda de franquias, ou você pode terceirizar, como eu falei, no próprio serviço da VD, como nós temos ali um especialista, né, um time de especialistas, aliás, né, onde você consegue fazer isso por um custo, né, um pouco mais baixo do que você teria, óbvio, internalizando essa operação, né, e você tem pessoas que já são profissionais, que vão te ajudar nesse processo inicial para você rampar a expansão, até que lá na frente você consiga internalizar isso. Talvez seja uma alternativa bem viável. Mas nós temos esse custo, temos o custo dos honorários da agência, que vai fazer o tráfego pago para geração de leads, e temos o custo do investimento para captação de leads, que é o próprio tráfego pago, né, propriamente dito, né? Então, assim, no plano de expansão, nós temos essa preocupação durante a nossa formatação em fazer um plano bem feito, a gente já prevê tudo isso. A gente já prepara o franqueador para esse investimento e já criamos um plano de expansão de tal forma que ele consiga retornar esse investimento e ele entre com a expectativa correta, né? Então, do período exato e já com o budget necessário, já com a previsão orçamentária necessária, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira muito controlada. Tá? Então, assim, já com a expectativa bem alinhada, já com o orçamento bem alinhado, a gente consegue fazer toda essa previsão. Como eu falei para você, num plano bem conservador, um franqueador, quando ele tem o budget correto, quando ele tem uma linha, uma expectativa bem ajustada, ele consegue recuperar todo esse investimento em 12 meses. Né? Só que nós vamos além, né? Dentro do plano de expansão, nós prevemos algumas situações, por exemplo, né? A ideia é que os royalties eles sejam capazes de cobrir os custos da operação franqueadora, né? Então, a ideia, nós temos aqui internamente uma metodologia, a gente consegue fazer com que isso aconteça, e é ideal que aconteça entre o 12º e o 24º mês, de tal forma que o franqueador ele se torne independente das taxas de franquia, das vendas de taxas de franquia. Então, nós criamos todo um planejamento, fazemos todo esse acompanhamento, essa assessoria e trabalhamos esse mindset para que o franqueador ele tenha um crescimento sustentável, tá? Ao contrário que muitas vezes acontece no mercado, quando ele chega com uma expectativa alta, não tem o budget necessário, ele não tem um orçamento, ele não sabe qual é o valor necessário para isso, muitas vezes acaba frustrando no início, né? Por isso, eu gostaria de reforçar essa questão da assessoria, né? E são pontos aí bem interessantes, e quando bem realmente ajustados, o franqueador ele consegue ter um crescimento muito sustentável, construir uma rede muito sólida, né? Perfeito, Gilmar, perfeito. Novamente, né, a importância aí da assessoria, especialmente com profissionais capazes e conscientes de como funciona o mercado, né? Porque, como você falou, são muitas variáveis e é, no fim, para isso que o empresário precisa de uma assessoria, de uma consultoria, para considerar todas elas, né? Bom, de qualquer modo, o nosso tempo aqui já está encerrando. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado, José, Jean. Sempre um prazer, uma alegria poder conversar com todos vocês. Sempre aprendemos bastante também, os assuntos nos auxiliam, né, nos nossos pensamentos e nossos insights, né? Estamos disponíveis, inclusive, para os que estão assistindo, enviarem outras perguntas, né?
para as próximas pautas e próximos temas também. Perfeito, perfeito. Agradeço também a presença do nosso CEO, Jean Machado. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço, José, Geomar, é muito, além de ter um prazer imenso a gente poder retribuir o conhecimento que a gente vai conquistando ao longo dos anos, né? Nós estamos sempre à disposição, e o que eu posso falar para todo micro e pequeno empresário é, se você tem interesse em crescer, né, se você tem um modelo de negócio que já está sendo procurado por outras pessoas, perguntando se é uma franquia ou não, o modelo de franchise é a melhor estratégia para eles crescerem. Eu garanto isso. Todas as redes de franquias começaram pequenas. Todas começaram com 1 unidade, 2 unidades. Não, ninguém, McDonald's ou outras grandes gigantes mundiais não começaram com 1.000 unidades, 500 unidades. Não, todas começaram pequenas. Então, é um método totalmente validado e que está à disposição e que eu sempre gosto de, na hora que a gente vai para a expansão ou vai na hora da reunião, eu falo, ó, se tem algumas das palavras que são conhecidas mundialmente, o franchise é uma delas. Não importa onde você esteja no planeta Terra, falar franchise, pode ser na China, qualquer língua, as pessoas sabem o que é. Então, para você ver o poder do franchise. Então, empresário, microempresário, se você tem interesse, quer saber um pouco mais, nos procurem, façam perguntas, nós estamos à disposição, tá? E até o próximo episódio, e não deixe de compartilhar, de curtir, dar o like, né? Se inscrever no canal, que nós estamos todas as quintas-feiras aqui, prontos para apoiar e trocar ideia com vocês. Perfeito, é isso aí. Não esqueça de curtir, seguir e mandar aqui embaixo na enquete a sua sugestão do próximo tema aqui do VD Talks, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência aí e até a próxima quinta. Tchau, tchau.